Olá, boa noite, tudo bem? Um pouquinho atrasados. Afinal, o INPI depois das 9 sai do ar, então temos que fazer os protocolos antes. Hoje teremos uma entrevistada muito especial que trabalha na área de TV. Eu já trabalhei na área de TV, muito legal, né? É como se a gente fizesse parte, assim, da história do entretenimento brasileiro, né? Porque o papel da televisão, né, na formação da sociedade brasileira, por um período, foi muito relevante. Já vou abrindo aqui o currículo da nossa entrevistada. Boa noite, Manuel. Boa noite, Flávio. Boa noite, Luciano. Boa noite, Manuele, Gabriela, Leonardo, Fabiana. E aí, tá lendo o livro, Fabiana? Recebi aqui um pedido de participação do vídeo, mas não é da nossa entrevistada. Onde está a nossa entrevistada? Onde está a nossa entrevistada? Pergunta aqui do Brian, ó. Como proteger uma obra de arte quando você quer vendê-la online? A proteção é nacional ou internacional? A proteção por direitos autorais, ela é internacional, né? Você faz... A partir do momento que você expõe a obra ou fixa a obra, ela já tem proteção mundial, digamos assim, né? Diferente da marca e da patente, que você tem que fazer a proteção por território. Você pode fazer um registro, tem vários tipos de registro, né? Tem na Biblioteca Nacional, tem alguns registros feitos por blockchain, dá pra fazer online. Em tese você só precisa... São basicamente duas comprovações que você tem que fazer, né? Que é autoria e anterioridade, né? Se você prova que tinha a obra já anteriormente e a autoria dela já é o suficiente. Ó, a nossa entrevistada está aqui. Cheguei, Brasil. Vou botar a musiquinha do Silvio Santos. Oi! Tá, Meu- tá, tá, musiquinha. Gostei Pra da entrar no introdução. ritmo. Adorei. Tá me ouvindo bem, Ana? Tô. E você, tá me ouvindo bem? Tô. O pessoal tá ouvindo a gente bem? O pessoal que tá assistindo? Eu tava aqui enquanto você tava se preparando para entrar. Eu tava respondendo aqui uma pergunta que fizeram com relação à proteção de direitos autorais e tal. Ah, legal. E, ó, gente, desculpem o atraso. Quem se atrasou fui eu, tá? Não foi a nossa entrevistada. Eu tive que fazer alguns protocolos e depois das 9 horas o site do NPI vira uma terra sem lei, então não sabia se eu ia conseguir terminar depois e tinha prazo fatal hoje, então precisei fazer antes da nossa live.
Querida, bem-vinda. Ué, caiu? Acho que caiu. E agora? Foi? Voltou agora. Voltou. Bem-vinda. Obrigada. Adorei o convite e a iniciativa. Muito importante para a gente trocar ideias. Isso. Lembrando, né, que esse nosso quadro, né, essa nossa série de entrevistas é com o objetivo de conhecer mais a pessoa, né? Porque como a gente transita nesse meio profissional, a gente acaba tendo mais contato com a questão técnica, né, do que a pessoa trabalha. E aí essa série de entrevistas é para a gente conhecer mais a pessoa, sabe? Como é que foi sua história, de onde você veio, quando que você pensou em fazer propriedade intelectual, né? Trabalhar com isso, para servir de inspiração para outras mulheres que também querem seguir nesse mesmo caminho, né? E aí, inclusive, a gente já teve aqui a Mayrina Drive, não sei se vocês chegaram a trabalhar juntas, ela era gerente jurídica, né, do SBT. Sim, claro, ela foi minha chefe. Ah, que show. Bem, vou apresentar então a nossa entrevistada de hoje, que é a Daiane Vantini. Ela é advogada com experiência nas indústrias de tecnologia e entretenimento e tem atuado nos últimos anos com projetos envolvendo propriedade intelectual e proteção de dados. Sua principal atividade tem sido a elaboração e a negociação de contratos envolvendo direito autoral, clearance de direitos, marcas, direitos de imagem, informações confidenciais e proteção de dados. Coautora do livro Direito Digital 5.0 e de diversos artigos sobre propriedade intelectual e proteção de dados, Daiane também já participou de entrevistas na TV como especialista em direito digital e ministrou cursos sobre o tema que trabalha. Nos últimos 5 anos, seu foco de atuação tem sido projetos de audiovisual, principalmente para viabilizar a exibição de conteúdo em streaming. Bem-vinda! Obrigada. E Daiane, a gente começa o nosso papo bem com aquela magia de começo de faculdade, que todo mundo, né, entra assim, cheio de sonhos, e a gente começa com a pergunta: qual foi a maior mentira que te contaram sobre o mundo jurídico, sobre o direito? Eu acho que a maior mentirosa da minha vida foi eu mesma, ao criar muitas expectativas sobre o mercado de trabalho de direito. Porque 10 anos atrás, quando eu prestei o vestibular, naquelas revistas de autoconhecimento, o que você pode ser, o que você, quais faculdades você pode prestar e fazer, tinha muita essa informação de que a área do direito seria a mais promissora de humanas, né? E eu, evidentemente, sou de humanas e comunicação. E daí, na época, pensando estritamente em questões financeiras, acabei indo para o direito, embora os meus sonhos iniciais fossem as artes, o jornalismo ou artes cênicas. E daí, por essa questão de falta de patrocínio mesmo, eu optei por direito. E, no fim, eu vi que, na verdade, diz muito mais respeito a como você se desenvolve na carreira, como qualquer profissão. Não é nada certo, não é porque você fez direito que necessariamente você vai ganhar sucesso, tá? Você vai ganhar dinheiro ou sucesso de forma automática, né? Então, essa minha expectativa acabou... não posso dizer que foi frustrada 100%, mas não é bem assim como me diziam na época, como eu lia na época, né? Claro, não me arrependo, sou muito grata pelo direito, mas teve essa questão, essa maior mentira que eu li nessas revistas e que eu acreditei. Mas também tem uma mentira muito comum que vem dos clientes, que é: doutora, dá só uma olhadinha. É rapidinho, é só uma análise rápida do contrato, eu não quero nada profundo. Eu só quero saber se tá tudo assegurado nesse contrato.
E é uma grande mentira, né? Porque não existe nenhuma análise jurídica que seja inha. Não tem uma olhadinha, uma analisadinha, né? Tem que sempre ter um contexto, uma dedicação do nosso tempo e da nossa experiência. Acho que essas são as duas principais mentiras. Sim, porque se você vai responder em 1 minuto, não quer dizer que seja simples, né? Assim... Exatamente. E não é porque eu respondo rápido, eu imagino, por exemplo, que você, Ana, faça rapidamente de olhos fechados um protocolo de registro de marca no INPI. E talvez você demore super pouco para fazer isso, mas isso é porque você tem muita experiência, você já fez 2 anos, né? Então, ainda que você faça de forma mais rápida, você tem que olhar se já tem marca registrada, qual que é o negócio do seu cliente, tem que analisar se ele pagou direitinho aqui a GRU para não dar exigência, enfim. Sim, e tem muito erro, né? Apesar do INPI ser uma coisa às vezes um pouco mais operacional, nossa, como a gente vê erro, né? E eu falo muito para minha equipe, INPI não pode errar, porque cada erro tem que pagar outra guia. Exatamente. Então, tanto que agora eu fiquei assim, calma, atenção para juntar direitinho o que é, né, a peça com a guia. Não, tem que ter um nível de atenção alto. Exato, mesmo que você faça um pouco mais rápido do que, por exemplo, um júnior que está começando agora a fazer um protocolo de registro de marca. Então, não tem nada na nossa área, eu acho. Tudo requer um olhar mais crítico para a maior segurança do cliente. Exato. Mas interessante essa sua percepção de que, né, a sua primeira mentira que era, vou ser bem sucedida, vou, né, escolher direito. E o que eu acho engraçado também, Daiane, é que às vezes as pessoas que eram super estudiosas, que, né, eram as CDFs, assim, não necessariamente também vão ser as bem-sucedidas do grupo, né? Tem pessoas que se destacam, assim, de um jeito que às vezes tu nem tinha essa noção, e pessoas que tu super achava que iam pontar, às vezes passam em algum concurso, assim, como assessor, alguma coisa mais, e ficam, né, assim, não tem uma ambição muito... É algo também que me chamou bastante atenção. Quanto tempo faz que você se formou já? Na faculdade já faz 8 anos, eu acho, 8 anos. Mas daí bota aí mais um ano de vestibular, que eu fiz 1 ano de cursinho, então já faz bastante tempo que eu saí do ensino médio pensando nessa expectativa de preciso fazer alguma coisa para crescer, para ter dinheiro e tal. Mas assim, uma questão importante também que tem que ser dita é que o sucesso ele varia, né, a definição de pessoa para pessoa, né? Naquela época eu pensei estritamente em uma questão financeira. E hoje eu tenho maturidade, um pouco mais, não muita mais, mas para entender que o sucesso pode vir de outras fontes, de outras naturezas, né? Hoje, por exemplo, o que eu faço me traz muito senso de propósito, alegria. Não necessariamente eu tô rica ou tenho dinheiro suficiente quanto eu pensei 10 ou 12 anos atrás, mas me traz muita felicidade. Para mim hoje isso basta. Então é uma forma de sucesso para mim, assim como pode ser para outras pessoas. Sim. Assim como a gente às vezes tem colegas que são concursados, que ganham às vezes um salário, né, astronômico e não estão muito felizes. Às vezes não tem uma certa liberdade de mobilidade, tem que morar numa cidade específica, que às vezes não tem vontade de morar. Eu também levo em consideração isso, assim, a quantidade de liberdade que eu tenho de poder escolher, né, o cliente com quem eu quero trabalhar, as pessoas com quem eu quero trabalhar, né? E o tema, né? Porque às vezes você não tem muita opção. Se, por exemplo, você é concursado, às vezes você tem que apenas fazer o que lhe é proposto, né? A área que você aplicou, para depois, em eventual momento, você poder ter mais escolha, né? No meu caso hoje, finalmente eu consigo trabalhar. Já tem cerca de 5 anos com uma matéria muito específica que eu sempre quis trabalhar.
Porque como eu te disse, quando eu era adolescente, eu sempre pendi para as artes e para comunicação. E daí caí no direito. Só que hoje eu trabalho com audiovisual, que envolve muita comunicação e é 100% arte. Então eu consegui juntar minha paixão com o meu trabalho, né? Então eu tenho dentro do meu trabalho dia a dia um propósito que é atender e viabilizar projetos de audiovisual. Então, indiretamente, eu consegui alcançar aquilo que eu sempre quis fazer quando era mais nova e só não fiz por essa questão financeira que eu comentei no início. Sim. Então, isso é muito gratificante para mim. E quando que você se deu conta que dava para trabalhar com isso dentro do direito? Já indo para nossa próxima pergunta, né? Porque quando eu escolhi direito, eu não sabia não tinha ideia de que existia direitos autorais, né? E direito do entretenimento, assim. Também na mesma onda que você foi, assim, de não, meus pais são artistas, eu quero dinheiro, já tenho bastante arte na minha vida. E aí, quando eu descobri que podia associar os dois, aí eu achei fantástico. Você já sabia disso no começo ou foi ao longo da faculdade? Não, foi ao longo da faculdade. Na verdade, durante os 5 anos da faculdade, eu fiz 5 anos de estágio em direito tributário, que não tem nada a ver comigo. E eu fazia estritamente apenas pensando no dinheiro, porque na época era um estágio que pagava-se muito bem. E o direito autoral, propriedade intelectual no geral, era uma matéria que pouco se falava na faculdade. E quando havia alguma vaga para estágio, era muito mal remunerada. Era coisa assim, de 500, 600 reais, que não dava nem para pagar os jogos jurídicos. Como é que eu ia para os jogos de 500 reais? Entendeu? Então, por conta dessa minha questão de eu ter que pagar as minhas continhas, eu ter que me virar, eu fui para o direito tributário, me mantive por 5 anos. Só que daí chegou no 5º ano da faculdade e eu me vi muito infeliz, pensando que escolhi errado a minha carreira. E daí eu comecei, paralelo ao meu trabalho, no meu primeiro ano após formado, eu comecei a fazer teatro. Fui fazer a Escola Macunaíma, que é um teatro profissionalizante aqui em São Paulo. Me apaixonei e aquilo era um alívio para mim, porque de fim de semana eu podia finalmente ser eu mesma e atender aquele meu chamado interno de interpretação e artes, né? E daí, coincidentemente, o escritório que eu trabalhava, que era de tributário, começou a absorver demandas de contratos que eu nunca tinha mexido na minha vida. E eram contratos de PI. Olha. Então, era licença de software, licença de marca, e eu tinha que fazer aqueles contratos. A minha chefe, que também era de tributário, revisava, e eram as duas ali lutando para aprender, para lidar muito com startups na época. Tava um boom de startups, né? Todo mundo querendo montar startup. E daí eu comecei a ver que o problema não era com direito, era direito tributário. Então eu falei, bom, agora eu entendi. Eu vou me especializar em contratos e propriedade intelectual. E foi aí que eu comecei a estudar mais o tema. E daí surgiu uma vaga em outro escritório. Eu já estava numa posição que dali 1 ano eu seria promovida para pleno. Só que daí surgiu uma vaga no escritório que eu teria que recuar um pouco minha carreira, mas para me dedicar inteiramente à propriedade intelectual, principalmente a questão de franquias, que é muito específico. Poucas pessoas do mercado manjam de franquia. É muito nichado. E daí eu fui. Era para ganhar menos, inclusive. Mas eu conversei com meu namorado, na época, que hoje é meu noivo. Eu falei... conversei com ele sobre essa possibilidade de ganhar menos, mas para fazer o que eu amo, ele super me incentivou. E daí eu troquei de emprego e finalmente consegui mergulhar em propriedade intelectual. O meu foco naquela época era mais franquias, que é super legal, recomendo para quem está iniciando nessa área se aprofundar no tema, porque, como eu disse, é super nichado e os contratos são maravilhosos. E daí, nessa ocasião, eu também comecei a trabalhar com contratos de influenciadores, pesquisas sobre direitos autorais, eram umas pesquisas muito legais. E também proteção de dados. Nem se falava em LGPD ainda, mas já se falava no GDPR na Europa.
e na necessidade de adequação dos contratos àquela legislação. Então, eu comecei a estudar sobre o tema, fazer treinamentos, fazer cursos, até que surgiu a oportunidade no SBT, que tem estado lá desde o ano passado, agosto do ano passado. Mas assim, foi tudo um caminho que eu fui descobrindo. Eu sequer sabia da possibilidade de trabalhar com o que eu amo, né? Porque eu amo audiovisual, eu amo artes. Só que daí, coincidentemente, eu posso dizer que assim, a sorte caiu assim no meu colo e eu pude ter essa oportunidade de mudar de rumo, mudar de carreira, e tô aqui até o momento. Qual o escritório que você trabalhou com essa área de franquias? Então, hoje, um beijo pra ela, depois manda esse vídeo pra ela. Ela é sócia do Trent Rossi, eu acho. Trent Rossi. A Flávia Amaral. Sim, conheço. Você já ouviu falar nela? Eu adoro ela, sou super fã. E ela, assim, uma profissional excelente. Ela foi um exemplo pra mim como chefe. Ela era bem exigente, mas foi com ela que eu cresci muito no sentido de aprender, de fato, propriedade intelectual. Quando ela me contratou, ela me falou assim na entrevista: eu preciso de alguém que faça contratos de franquia em inglês. Daí eu falei pra ela: olha, a minha vida toda eu trabalhei com tributário, só agora eu comecei a fazer contrato. Eu nunca fiz contratos de franquia e eu nunca precisei usar muito meu inglês. Muito menos em inglês, né? Não tem problema. E quis me contratar. Então eu fiquei super feliz pela oportunidade. Eis que, na minha primeira semana de trabalho, cai pra eu fazer uma due diligence de franquia em inglês. Eu falei, pronto, eu vou ser demitida na primeira semana. Como é que eu vou entregar isso, sabe? E eu tava super insegura, mas eu estudei muito. Foi uma coisa, assim, louca, porque eu trabalhava pra caramba, assim. Eu começava a trabalhar, tipo, 9 da manhã, e daí na primeira semana teve um dia que eu saí 2 da manhã. Parei de trabalhar 2 da manhã. Eu falei, Diego do céu, meu noivo, o que eu fiz na minha vida? Eu larguei o escritório por um outro que, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer, vou me demitir, tá. Fiquei desesperada. Daí enviei pra Flávia as minhas conclusões, a minha análise, e ela achou ótimo. Daí eu falei assim, e o que você achou do meu inglês? Ela falou, nossa, o inglês é super bom. Deu sério? Porque eu nunca usei muito meu inglês. Ela, não, tá super bom, avançado. Só fiz algumas alterações. E ela foi me dando confiança e me dando arsenal pra construir uma profissional melhor, sabe? Eu juro pra você, teve dias que ela desenhou pra mim, tipo, a diferença, o que é franqueado, o que é franquia, de colocar um desenho de uma casa, sabe? Então ela foi muito importante na minha carreira, sempre que eu posso mando uma mensagem pra ela. E daí hoje ela é sócia de um grande escritório, super merecidíssimo, porque ela é realmente uma profissional espetacular. Que legal, já super se aventurando no inglês, na franquia, e com uma chefe que super apoiava, muito legal. Sim, foi maravilhoso. E como é que é trabalhar numa das maiores emissoras do Brasil? Você está atualmente no SBT. Nossa, então, é um sonho realizado, assim, eu confesso que eu não esperava conseguir essa vaga, porque surgiu uma vaga aleatória, minha amiga me enviou no WhatsApp, a Jéssica, um beijo pra ela se depois ela assistir essa live. E daí eu apliquei, participei do processo seletivo umas 4 fases, fiz prova, fiz entrevista e tal. Só que em nenhum momento eu tinha expectativa de passar. Eu falei pro Diego, né, tipo, não tenho muita expectativa e tal. E daí, pra minha surpresa e alegria, eu passei. E era para trabalhar especificamente no que eu já estava trabalhando, que era a transformação de um projeto que é de TV para streaming. Porque antes de trabalhar no SBT, eu estava trabalhando para um canal de TV do lado do Rio, maravilhoso também, adoro, é o Ru, o nome do canal, pessoas muito queridas.
E daí lá, eles montaram uma plataforma de streaming, então todo o conteúdo que estava na TV fechada, a gente tinha que colocar na plataforma de streaming. E fui eu que fiz a análise de todos os contratos e liberação de direitos para colocar esse conteúdo na plataforma. Então, para entrar no SBT, era para eu fazer exatamente a mesma coisa, porque recentemente a gente lançou a nossa plataforma de streaming. Então eu tive que fazer essa análise de conteúdo para saber se a gente podia utilizar no mais SBT. Então coincidiu, né, de eu estar no momento certo, fazendo a coisa certa para conseguir essa vaga. E foi muito legal, principalmente porque eu sou fã número 1. Eu sou fã de carteirinha da SBT. Eu assisti todas as novelas mexicanas, entendeu? Eu sou muito fã de Lars Upadora. Eu assisti Lars Upadora 7 vezes. E quando não passou na TV, eu assisti no Globoplay, entendeu? E eu também fui muito fã de Chaves, de RBD. E daí ver esses conteúdos de novo na TV, a gente adquirindo. E eu trabalho exatamente na questão de aquisição de conteúdo, né? Então é muito legal, gratificante você ver que tem algo na TV ou que tem algo no streaming e você ajudou a viabilizar o projeto. Então, assim, pra mim é muito legal. Eu brinco que a gente tem o sentimento de paternidade de obra e a gente é como se fosse a madrinha, sabe? De ver, assim, os autores, né? Produtores são os pais e a gente é a madrinha. Então, exato. Muito legal ver depois, né? As coisas no ar, as coisas montadas. Porque no fim é a gente que viabiliza, né? O pessoal que está assistindo, que quer trabalhar com entretenimento, eu acho que é uma sensação muito gratificante de você, nem que seja um termo simples de autorização de uso de imagem. Se você não tiver esse termo, você coloca o seu cliente em risco. Então, embora possa parecer simples, é um instrumento necessário para viabilizar um projeto. E daí, quando o projeto nasce, embora o nosso nome não esteja lá nos créditos, a gente pode ter a satisfação de saber que contribuiu para aquilo nascer. Porque se não fossem todos os contratos de produção, de coprodução, de dublagem, de sincronização musical, aquela obra não existiria, né? Então é como você fazer parte daquele projeto ainda que indiretamente. Isso é muito gratificante. Sim. E qual conselho você daria para aquela Daiane lá no ensino médio, que estava pensando em escolher um curso para ganhar dinheiro? Qual conselho você daria para si mesmo, para o seu eu do passado? Eu acho que independentemente do conselho que eu desse, ela não ia me ouvir. Mas eu acho que a questão de ter mais calma, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito imediatista, muito ansiosa. Então, eu sempre tive muita pressa na minha carreira. Então, eu acho que eu daria um abraço na Daiane de 17 anos e dito para ter mais calma, que tudo vai acontecer no seu tempo, porque o que a gente pode fazer, a gente está fazendo, né? E daí as conquistas vêm com o tempo. Eu já sou muito grata por muita coisa que eu conquistei com a minha carreira. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em escritório, em empresa, de empreender. Eu só não fui concursada, também não pretendo. Mas eu aprendi e conheci muita gente boa, muita gente honesta, muita gente legal. Então é só uma questão de tempo até as coisas acontecerem, sabe? Não pirar antes do tempo, porque isso a gente sofre por antecedência e acaba que não é necessário. Eu vi que até a minha psicóloga tá na live. Obrigada, Lá, pela ajuda. E é uma coisa que a minha psicóloga e o meu noivo sempre me aconselham, né? Essa questão de ter calma, de respirar, de viver o momento e fazer o que é possível, né? Porque o resultado vem com o tempo, não vem amanhã necessariamente, mas uma hora vem. E você falou que empreendeu na advocacia, trabalhando autônomo, assim? Ah, tá. Sim. Depois que eu saí do escritório, que eu trabalhava com produção de dados, eu fiquei autônoma, viajei bastante. Foi em 2022,
2021, 2022. Então eu fiquei prestando muito serviço para audiovisual, então eu atendia 2 canais principais, que é esse que eu te falei do Umu, e atendia o Zoom, que é um canal de criança. Trabalhava com produtoras pequenas, artistas, músicos e muita gente querendo fazer registro de marca também. Também ajudei com muitos contratos de licença de software, para escritórios de advocacia que não tinham know-how. Então eles tinham ali um nome, mas não tinham alguém para fazer contratos mais complexos envolvendo PI. Então eles contavam com o meu apoio. Então resolvi surfar um pouco e foi uma época muito boa por conta da flexibilidade, né? Porque eu viajei pra caramba, fiquei um tempinho nos Estados Unidos. Então, foi uma oportunidade para treinar minha lábia também, né? Porque você precisa de muita comunicação para captar e manter clientes, né? Foi bem desafiador, porque eu não tive ajuda nenhuma, né? Então, fui eu por eu mesma, a não ser, claro, todo o apoio que foi necessário e possível do meu noivo. Mas daí aconteceu de aparecer essa vaga pro SBT e eu acabei deixando um pouco de lado a minha empresa. Mas sim, eu consegui surfar um pouco na onda do empreendedorismo. E por isso que eu te parabenizo, porque eu sei que é bem desafiador. E aí você viajava, seu noivo ia com você? Como é que vocês faziam? Varia. É assim, nos Estados Unidos, ele não foi comigo, né? Ele uns 2 meses fora, né? E trabalhando de home lá, mas eu fui sem ele porque eu fui estudar inglês também. E na época ele tinha entrado numa empresa e ele não tinha férias para tirar. Então, entendi. Eu fui sozinha, né? Mas majoritariamente as viagens que eu fiz na minha vida, tudo com ele. A gente adora viajar. Então, toda oportunidade que tem, a gente gasta dinheiro com isso. Gasta não, investe, que é um investimento. Eu também visualizo assim, que é um investimento. Eu adoro. E eu acho assim, até quando você compra coisas, né? Roupa, enfim, bens, imóveis ou móveis, você dedica muito tempo para cuidar dessas coisas, eu acho. Além de você investir o seu dinheiro e comprar as coisas, tem que ter o tempo para cuidar das coisas também, né? E eu adoro investir em experiência, assim, porque é uma coisa que te traz uma bagagem de vivência e não tem essa coisa de você ficar tomando muito tempo para manter, sabe? Tipo, eu prefiro 1000 vezes também investir nisso, num curso, numa viagem. E além de comprar bens, ficar botando meu tempo em ficar cultivando esses bens, que também dá um trabalho, né? Cuidar das coisas. Com certeza. Não, eu basicamente eu trabalho para viajar. Tipo assim, eu não penso em outra coisa senão viagem. Eu te juro, eu entro todos os dias no aplicativo da Google para ver preços de viagem. Eu sou nesse nível. Eu vou te mandar vou te mandar uns de Black Friday que eu vi, então. Que eu só não vou porque eu já vou viajar daqui 2 semanas. Não, nem me manda, porque eu preciso economizar. Porque ano que vem já tenho muitos planos financeiros. Já comprometi todo o meu orçamento. Nem me manda pra eu não passar vontade. Mas assim, eu amo viajar de verdade, assim. Por sorte, o meu noivo também. Então, e ele conhece o mundo todo. Então ele super estimula, sabe? Quando eu conheci, eu até falei pra ele, eu tenho um sonho de passar um tempinho nos Estados Unidos, falei pra ele, né? De passar um tempinho fora. Daí, nessa ocasião, quando eu tava conhecendo ele, eu esperava que ele falasse assim, mas daí você vai ficar longe de mim e tal, tipo, criasse algum empecilho, né? Aí ele, não, vai lá. Daí ele, nossa, super apoio, tem que ir mesmo. Eu morei 3 anos no Canadá e tal. Que bom, pelo menos isso, né, deu match. Literalmente, porque a gente se conheceu no Tinder. Então, ele ficou 3 anos no Canadá? Ele morou 2 anos no Canadá. 2 anos. Show. 2 anos.
E eu acho que morar fora também é uma experiência legal para quem é da área de TI, porque você consegue pegar referências do que está sendo aplicado no exterior. Sim. Então, por exemplo, sei lá, a cláusula de buyout, que é super utilizada nos contratos dos Estados Unidos. Do que se trata? É aceito na jurisprudência? Negocialmente, será que dá pra gente incluir ou não no contrato? Quais os riscos de incluir uma cessão total de direitos em um contrato, né? Então você se estimula a pensar em outras legislações e também aproveita para usar o inglês, né? Porque em contratos de coprodução, por exemplo, ou de exibição para o exterior, é muito comum que as minutas venham em inglês. Então, eu acho que é super válido, se você é da área de PI ou quer iniciar na área de PI, pensar na possibilidade de estudar legislações estrangeiras e, quem sabe, passar um tempinho fora para conhecer um pouco mais. Inclusive, proteção de dados, que, para mim, é algo que super cabe dentro de propriedade intelectual, é uma área que requer muito inglês e que você precisa muito conhecer legislações de alguns países específicos que o seu cliente está fazendo negócio. Então, super recomendo para você que tem a oportunidade ou vontade investir nesse sonho, porque é um plus no currículo. Sim. E quais são as tendências que você acha que vão estar em alta em 2025 na área, tanto de PI quanto de proteção de dados? Olha, eu acho que tem estado em alta, eu acho que vai continuar a questão de uso de inteligência artificial, seja do ponto de vista de dados pessoais, seja do ponto de vista de PI, para a gente discutir se criações feitas pela inteligência artificial são protegidas pelo direito autoral, se, por exemplo, tudo bem a gente utilizar mecanismos de inteligência artificial para fazer dublagens, para alterar a interpretação, a feição dos intérpretes de alguma obra audiovisual, enfim, uso da tecnologia influenciando nos dados pessoais e nas obras que são feitas pelas pessoas e por essa tecnologia, entendeu? Também acho que vai estar muito em alta. Sim. E também essa questão de recriações, né? Que daí tange um pouco de direito de personalidade também. Exatamente, direito de personalidade, bem pensado. Bem, a gente vai já indo para o final da nossa live aqui. Vocês, se tem alguma pergunta para a Daiane, podem mandar aqui na caixinha de perguntas, aqui, que é esse balãozinho com um ponto de interrogação. Daiane, um livro que você recomenda, pode ser da área ou não? Aproveita e faz seu jabá também no seu livro. Fiquei curiosa para conhecer. Não, na verdade, eu não vou recomendar nenhum livro da área, porque eu acho que quando a gente é do direito e a gente lê livros aleatórios, isso acrescenta às vezes muito mais para nossa vida. Então, eu vou recomendar um livro que eu falo para todo mundo ler, que é do Yuval Harari, que é um autor muito bom. Ele escreveu um Homo Deus. É um livro que conta basicamente Homo Deus, isso. É basicamente a história da humanidade. E esse autor, ele costuma escrever muito sobre a influência da mídia e da tecnologia nas nossas vidas e como isso alterou o modo de viver da sociedade no decorrer do tempo. E como eu amo história, e eu acho que história é super importante para as pessoas ampliarem suas mentes, diminuírem seus preconceitos, eu acho que pode ser um livro muito útil para os profissionais de qualquer área, para qualquer ser humano, na verdade, entender um pouco mais do nosso contexto social e fazer entregas mais humanas. E ele fala muito sobre tecnologia, então para quem é da área de produção de dados ou atua com propriedade intelectual voltada para tecnologia,
É um livro bem legal para se contextualizar. Então, Até a abri dica aqui já. do Yuval Harari. Vou até abrir aqui já, vou dar uma olhadinha. Parece bem interessante mesmo. Sim, Legal. sim. E uma frase que define a sua vida profissional até o momento, pode ser sua vida pessoal também. Deixa eu ver. Tem uma frase que eu costumava falar para a Flávia, inclusive, a Flávia Amaral, que foi a minha chefe, que é antes feito do que perfeito. Porque às vezes ela demorava muito para revisar um trabalho e às vezes até comprometia o prazo, porque ela queria entregar aquilo 100% perfeito, né? E eu acho que é super válida a nossa tentativa. Não dá pra gente fazer nada sem entregas, sem você se dedicar. Eu super concordo com isso. Mas às vezes a gente coloca tantos limites na nossa mente que a gente não executa nada. Então, eu não tenho tempo para ir na academia, eu só tenho 30 minutos. Mas antes 30 minutos do que nada. Eu não tenho tempo para ler, eu só tenho se for no transporte público ou 10 minutos do meu dia. Antes 10 minutos do dia do que nada de leitura, né? A mesma coisa se aplica para uma meditação que você queira fazer, um curso que você queira fazer, um livro que você queira escrever, uma entrega que você precisa entregar em determinado prazo e você está inseguro, mas é aquilo que você fez até o momento e vão surgir outras oportunidades para melhorar, né? Então, eu acho que para você dar o primeiro passo e não ver a vida passar diante dos seus olhos e para você entregar ainda com a oportunidade de crescer ou de melhorar, é bom pensar dessa forma, que antes feito de alguma uma dedicação do que perfeito, entendeu? Porque perfeito provavelmente não vai ser mesmo. O seu exercício, a sua entrega, o seu livro, nada é perfeito na vida, né? Mas a gente tem que se mover para pelo menos tentar. Então acho que essa é uma das frases para vida pessoal e para profissional. E às vezes a gente quer abraçar tantas coisas, né? E se vê mais frustrado de não conseguir do que realmente, assim, ir fazendo um pouquinho de cada vez, uma meia horinha todo dia, né? Exatamente. Vou guardar essa frase que eu preciso incrementar os meus hábitos também com algumas coisas. É isso aí, que bom. E uma mulher que te inspira? São várias, né? É do mundo pop, Ariana Grande, Lady Gaga. Não, tô brincando. Assim, tem muitas mulheres que me inspiram, né? Eu acho que profissionalmente eu sou muito grata por todas as minhas chefes, de verdade, assim. Eu aprendi muito com elas, assim, até a minha chefe que foi da época do estágio, que era quando eu estava super infeliz trabalhando com tributário, que é a Vanessa Nardella, muitos beijos para ela, se um dia ela assistir essa live. Ela foi muito preciosa na minha vida. A Mariana Magarinos também, que foi minha chefe em tributário, foi um anjo, assim. Dentre outras tantas, a Flávia também, a Amanda. Eu tive muitas chefes que me serviram como referência, seja de como ser uma boa chefe, seja como se vestir bem, porque elas eram muito estilosas. Então, brincadeiras à parte, eu admiro muito elas, né? Então, eu acho que elas serviram de exemplo para mim sobre como eu quero ser como chefe, como eu quero liderar, se um dia eu liderar. Enfim, eu acho que elas são bons exemplos para eu mencionar hoje aqui. Que show! E você só teve chefes mulheres? Não, tive vários homens também. Que legal. Também sou muito grata a chefes que eu tive, homens também, homens, mulheres. A gente aprende muito, né? A ser chefe também, vendo, né, os nossos chefes. Às vezes você aprende o que você não quer ser, né? Também, é bom ver. Fica de exemplo do que não fazer. Exato. Mas eu tive sorte com as minhas chefes queridas. Que show!
Parece que foi muito bem encaminhada mesmo. Desculpa te perguntar, quantos anos você tá, Daiane? Eu tenho 31. Ah, novinha. Uhum. Assim, novinha com relação a mim, né? Mas você parece bem madura, assim, pra sua idade. Você tem quantos? Eu tenho 36. 36. Tenho 31. Que show. Adorei nosso papo. Vamos ver se alguém tem perguntas. Acho que não, ninguém mandou perguntas. Adorei também. Oi? Não, só falei que eu gostei muito do papo também. Foi minha sessão de terapia, nem preciso mais ir na quinta lá e beijos. Já foi bem reflexiva. Super me chame para mais eventos, lives. Eu adoro falar sobre PI. Eu gosto muito, sobretudo, de ensinar as pessoas sobre o meu trabalho, sobre o PI. Então, se tiver palestras do claro, grupo... né? Não, a gente tá montando lá o Instagram, né? Vamos sim. Vamos dar andamento. Sim. Bem, lembrando que... Oi? Desculpa. Super conte comigo, eu disse. Ah, show. Lembrando que essa série de entrevistas fica disponível aqui na minha página no Instagram e também a gente tem um canal do projeto no YouTube e como podcast nas plataformas de streaming. Eu acho que só no Spotify, não sei se tem em outros lugares. Boa pergunta. Acho que não, acho que é só no Spotify que a gente tem. Super te agradeço, Daiane, a disponibilidade, saber um pouquinho mais sobre você. E temos uma pergunta aqui. Você concorda que muitos artistas locais... eu já tinha feito essa pergunta antes. Não tomam medidas para proteger adequadamente suas obras? Artistas locais brasileiros? Será que é isso que ele está querendo dizer? E... Você consegue ver também a pergunta, Daiane, ou só eu que tô vendo? Não, eu tô lendo aqui. Do Brian, né? É um pouco da questão da efetividade do direito, né? A gente tem a lei, mas a questão da efetividade aí são outros 500, né? Eu não sei qual que é a sua prática, mas eu tenho, assim, a impressão que a gente acaba resolvendo muito na via extrajudicial, no acordo, né? É difícil ter, assim, uma questão judicial, né? Então, vai um pouco da conscientização dos artistas sobre os seus próprios direitos e também de irem atrás, né? De realmente quererem que eles sejam efetivados. Exato. E também queria entender um pouco mais do que se trata as obras que ele fala, né? Então, porque assim, obras, se a gente está falando de obra autoral, o registro sequer é exigido por lei. Seria uma medida de precaução para fins de comprovação de anterioridade, você fazer registro, entendeu? Agora, se a gente está diante de uma obra audiovisual que é mais complexa, embora seja direito autoral também, a gente tem a questão de, por exemplo, registro da marca, acordos de confidencialidade, contratos de cessão de direitos. Então, depende de qual obra a gente está diante. Se for software, daí tudo bem, daí cabe ali um registro no INPI e também a proteção do layout em alguma plataforma de blockchain, por exemplo. Então, vai variar. Mas, assim, no fim, esses artistas locais que você menciona, a questão eu acho que é mais a conscientização. Recentemente, eu fiz uma palestra para mães e pais de artistas mirins, sobre como proteger os filhos na indústria do entretenimento. Daí, papo vai, papo vem, eu mencionei sobre o registro de nome artístico como marca, sobre essa possibilidade. Se você quiser explorar, por exemplo, o seu canal no YouTube, ou vender camiseta, vender o boné, e tiver um nome artístico desenvolvido que você quer proteger, dá para fazer o registro no INPI. E muitas pessoas vieram falar comigo no sentido de não saber sobre esse tipo de registro. Não sabia que isso era protegido, né? Então, eu acho que o papel meu e da Ana aqui hoje e nos próximos encontros é justamente conscientizar também os artistas
e titulares de direitos no geral sobre como eles podem se proteger. Além de, claro, né, ajudar as pessoas que estão começando nessa área, que querem se desenvolver nela, né, Ana? Sim, sim, são uma série de variáveis. Como a Daiane mesmo falou, não é uma pergunta simples, nunca será uma perguntinha, uma olhadinha, né? São uma série de variáveis que a gente tem que levar em consideração para chegar na resposta. Mas, Brian, super obrigada aí pela sua pergunta. Você estava interagindo também antes da Daiane entrar, né? E valeu aí por acompanhar a gente. Então tá, pessoal, boa noite, super obrigada e até a próxima. Tchau, Tchau. gente. Obrigada, Ana. Beijo, tchau, tchau. Beijo.